Boa noite a todos. Yes. Eu ia pedir o favor de, quando o Dr. Carlos estiver a falar, desligar o micro, por favor, que assim o som fica mais audível, e agradeço a vossa presença e cá estamos, Dr. Carlos. Muito bem, muito bem. Ok. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos e é um prazer estar convosco. Para os que estão a primeira vez, espero que se sintam à vontade e portanto, fiquem tranquilos, não tenham receio, coloquem questões quando as tiverem, não tenham medo de falar, por favor, porque é importante, está bem? Muito bem. Ora, vamos então falar hoje de um tema que me parece que é interessante, que é um tema que está, no fundo, ligado até aos princípios das comunidades e que é sobre a ética e moral dentro da lei natural. Para nós começarmos, vamos ter que compreender que no planeta em que vivemos, todos os seres vivem harmonizados e em consenso com a natureza-mãe, que a todos cuida e que a todos protege. Não há problema. De forma única e contínua. Temos então, considerando... Mas olha, vai-me dificultar isto, vês? Não, é melhor não ativar. Ana Lourdes, eu ia pedir o favor de desligar o som. Desculpe. Porque ouvimos aqui a interferência. Obrigada. Obrigado. Dizia eu, portanto, que todos os seres vivem em harmonia no planeta e são consensuais ao respeito da lei natural. Todos os seres, exceto um tipo de seres que se encontra neste planeta, que são chamados os seres humanos. Seres humanos que, na realidade, com a desadaptação toda que têm em relação à natureza, ao planeta e à vida, dá a impressão que não são daqui e que não sabem o que fazem aqui. O certo é que a vida flui, deve ser valorizada por si mesmo, deve ser respeitada, deve ser devidamente amada e aproveitada por si mesmo. Todos os seres fluem na vida de uma forma mais ou menos uniforme dentro das suas variantes, uniforme no sentido do começo da vida até ao fim dela, e normalmente tiram o máximo proveito dessa existência. O ser humano é o único que não sabe estar, não sabe viver, não sabe decidir e, na realidade, não sabe para onde ir.
E perante isto cria uma série de problemas que são muito difíceis de resolver e que têm estado a colocar o equilíbrio do próprio planeta em risco. Nenhum outro ser se lembrou de valorizar, além da vida, qualquer outro objeto ou qualquer coisa e ficar preso a isso. Mas o homem fez isso. Perdeu o sentido da vida, perdeu o equilíbrio e acabou por se apegar a coisas, por criar posses de coisa nenhuma. Porque, na verdade, posse, nós nem temos a posse do nosso próprio corpo. Nascemos, crescemos, desenvolvemos um certo tempo e morremos. E alguns ainda têm a ideia de querer perpetuar o corpo mesmo morto para além, para ser ressuscitado uns anos mais tarde no futuro, para voltarem à vida daqui a umas centenas ou milhares de anos, se possível, e voltarem a viver no mesmo corpo. Esquecendo-se que haverá o choque da mudança civilizacional, que haverá o choque de estar ou viver num meio completamente inóspito para ele, nesse tempo. Enfim, toda uma série de pressupostos que não fazem sentido. A pior coisa que o homem tem é apegar-se a uma coisa fictícia que se chama dinheiro e apoderar-se de coisas que não são dele, como o terreno, que é da terra e para todos, como, enfim, eu gostaria que todos vocês depois vissem a declaração do chefe Seattle para o grande chefe branco da América, quando se deu o território. Ele fez um discurso parecido a este que eu estou a fazer. Leiam, porque é muito interessante. E a verdade é que nós nos apropriamos indevidamente da terra, vendemos a terra, vendemos tudo o que queremos e entendemos, até se vendem vidas como se fosse alguma coisa de tudo o que eu citei possível de se vender. Nem o ar, nem o vento se podem vender porque não são nossos. Nada é nosso. Tudo está para usufruto, benefício e utilização de todos os seres, de todos os seres. O homem, quando cultiva a terra, deveria de pensar, deveria de guardar uma parte dessa colheita para os animais do campo, os grãos para as aves, e tirar só a sua parte e deixar o resto à natureza. Mas não, é ambicioso ao ponto de envenenar as plantas e o solo para matar os outros animais
a fim de não comerem. Isto é um crime contra a vida e um grave crime contra a natureza. Não se pode fazer isso. Não se deve fazer isso. Isto é um desrespeito pela lei natural. Tampouco se deve fazer uma recolha e um apropriamento indevido de reservas de água que são para todos os seres, para toda a vida, etc. A vida humana é cheia de hábitos antinaturais, desenvolvidos, cultivados e ainda por cima criados pelo homem e impostos ao homem, pelo próprio homem. De tal maneira nós somos e estamos descoordenados que amanhã, se tivermos que sair das cidades por qualquer motivo, por qualquer falência energética ou o que seja, o que vai acontecer, vamos certamente muitos morrer. Vejam bem o ilógico, rodeados de coisas que se podem usar para comer e coisas que podiam ser utilizadas para sobreviver. Mas porque o homem perdeu a capacidade de saber o que deve usar, de saber o que deve fazer, então o homem morre de inanição, com fome, cheio de coisas para comer na natureza. Parece ridículo e anedótico, mas é uma triste realidade. Então, nós temos que nos debruçar sobre a lei natural. A lei natural é que rege tudo, toda a vida, todos os seres, e nós, neste mundo, temos que nos adaptar a ela, aceitá-la como mãe da vida, sem o que a nossa vida se tornará impossível e a faremos nós impossível também a outros que partilham conosco o mesmo espaço, mais ou menos, o espaço pelo menos geológico. E é uma pena que o homem seja assim, que tenha este tipo de consciência. Constituiu-se, com base nisto, todo um poder e um sistema no qual nós vivemos, e que esse sistema é absolutamente anti-vida e contrário a tudo. Os nossos ancestrais refugiaram-se em abrigos porque nós, os seres que somos, com a nossa estrutura física, somos frágeis para suportar os processos vitais deste planeta. Ou seja, não suportamos alterações térmicas, portanto, a temperatura, muito abruptas e súbitas. Isso nos causa alguns distúrbios. Temos um corpo desprovido de pelos que seriam necessários para nós para serem a nossa coberta natural. Não somos como os outros animais
que trazem já depois de nascer o seu próprio vestuário. Então, temos necessidade de nos cobrirmos com artefactos, que são as vestes, e nos permitam sobreviver às exigências do planeta. Isso é importante para nós e primordial para todo o processo, é a sobrevivência. E essa sobrevivência tem que ser constituída, continuada, mas podíamos mudar os moldes, a maneira como fazemos, adaptar-nos a outras diferentes formas de estar e de viver. Como é? Muito simples. Seguir a própria linha da lei natural e fazer a adaptação correta. Nós temos homens e mulheres que o fizeram, que vivem livres, com as suas regras, mas que são regras que obedecem à lei natural. Então, o primeiro ponto da lei natural é viver. Viver. Viver é algo importante. Viver é algo que pressupõe o manter-se, o estar. O viver não implica, obviamente, ter que depender de dinheiro. As sociedades primitivas dos homens, nós chamamos... Não, o António é que está a ouvir este. Cuidado com o som. É? Isso depois dá para sair. Cuidado aí com o som. Dizia eu que os homens das sociedades mais primitivas não usavam dinheiro, usavam o sistema de trocas. Os nossos próprios antepassados nas aldeias também muitas vezes trocavam as coisas. Então, a terra precisa de ser respeitada. A vida tem que ser sabida viver. E para viver não há que escravizar. E escravizar não é fazer ninguém. Portanto, escravizar é tornar alguém dependente. Para viver não é necessário obrigar quem quer que seja a ser dependente de algo que não seja a sua própria liberdade. Primeiro, manter a liberdade do ser. Primeiro ponto. Respeitar essa mesma liberdade. Respeitar a liberdade de todos os outros seres, porque somos todos companheiros de viagem nesta nave cósmica em que estamos voando pelo universo, que se chama Terra. Então, nós temos que viver em paz, saber viver com compreensão, com harmonia, com aceitação e, sobretudo, respeitando as diferenças,
porque são elas que imprimem algo importante e belo à própria vida. É a diferença que vem preencher tudo aquilo que é necessário para que a vida continue um desafio constante e sempre em melhoria adequada e proporcionada. É isso que têm feito os seres vivos, buscando uma melhoria na sua sobrevivência neste mundo. Então, viver é o primeiro ponto, a primeira regra, a primeira lei da lei natural a respeitar. A segunda lei para o homem é não matar. Não matar porque se matamos, acabamos por estar a criar problemas. Se matamos, estamos a destruir o equilíbrio. Se matamos, estamos a não dar um bom contributo, nem a respeitar a vida. Se há algo sagrado, na verdade, esse algo sagrado é a vida, que deve ser respeitada. O homem conseguiu fazer muita coisa, conseguiu mudar a genética, conseguiu fazer coisas inesperadas, mas ainda não conseguiu criar o milagre da vida. Nem com a robótica muito avançada, que é presentemente uma imitação da vida. É uma imitação, não é algo genuíno. Embora já consigam alguns robôs pensar e dar respostas, todavia não se compara à capacidade humana. A inteligência artificial não pode ser colocada em questão em relação à inteligência natural e aquela que é exibida pelo humano. Alguns humanos às vezes atuam de maneira a parecer que não têm inteligência, mas isso é outra história. Mas realmente todos a temos. Portanto, não matar é um ato de compromisso, é um ato de respeito ao próprio planeta, pois, na verdade, tudo segue a sua natureza. E nós não somos exatamente predadores para termos que matar caçando animais, pois a nossa estrutura dentária nos prova que nós não somos exatamente carnívoros. Nos prova que nós, pela estrutura da mão, somos maioritariamente frugívoros, portanto alimentamos de frutos, de raízes, de folhas, enfim, cereais, tudo isso, mas não exatamente de animais, pois nenhum de nós, naturalmente, consegue morder carne crua diretamente da peça do animal e arrancá-lo com os dentes do corpo, como fazem os predadores. Nós não somos predadores, não temos unhas, garras para prender a presa. Nós comemos carne por degeneração, não por necessidade, não
por uma situação biológica, mas uma adaptação degenerada, que foi concedida quando tivemos problemas no planeta e vivemos o tempo das glaciações. Aí tivemos que sobreviver comendo carne, adaptando, e foi nessa altura que a situação degenerou como a temos hoje. Mas a nossa alimentação natural, pela dentição e pelo tamanho do tubo digestivo, sobretudo o intestino, desde o intestino delgado até o ânus, nós temos um comprimento de intestino que varia entre os 10 a 12 metros. Os herbívoros têm um intestino que tem 20 metros. Os carnívoros têm um intestino com o comprimento de 4 metros. Por conseguinte, aqui vemos a diferença, e os carnívoros têm algumas glândulas para absorverem e eliminarem toxinas da alimentação que sofrem, que nós não temos. Então, não matar é a lei natural para nós. Outra lei natural também que se nos põe é não roubar. Porque o roubar é mau. E não estamos a falar em roubar dinheiro, não estamos a falar em roubar objetos. Estamos a falar em roubar, que é tirar aquilo que não é nosso e apoderar-nos do que não é nosso. E vocês perguntam, mas o que é que ele está a falar? Que roubar é este? Se não é dinheiro, se não são os objetos, e diz isto? Sim, digo. Porque quando tiramos uma pedra do local, nós estamos roubando aquela pedra ao ambiente. Nós, para tirarmos uma pedra, devemos ter a consciência do local, devemos pedir permissão ao local e, se sentirmos essa autorização, levar. Também não podemos, e agradecer, também não podemos nem devemos recolher nenhum alimento da terra sem agradecer, sem pedir licença, e agradecer até esse alimento antes de o consumir. Este hábito cultivou-se entre os cristãos primitivos e degenerou-se depois no processo da oração antes da comida para abençoar o alimento. Isto foi uma adaptação da perda do sentido inicial de considerar sagrado o alimento, porque ele vem da Mãe Terra que o gerou, da Mãe Terra que nos sustenta, da Mãe Terra que nos permite a vida e, portanto, deve ser respeitado, deve ser devidamente considerado, devemos pedir licença, devemos agradecer, devemos trazer, e mesmo assim, quando vamos comer, ainda devemos agradecer-lhe o benefício que nos está a dar. Assim, não roubamos. Da maneira que nós fazemos, nós roubamos o planeta. Além, não se fala também da situação de roubos que se cometem entre os seres humanos uns com os outros e os índices de criminalidade. A quarta lei da lei natural é respeitar a vida. Respeitar a vida
que está implícito a toda esta prática e que está implícito à consideração de como a vida é importante em todos os sentidos. Então, quem entender a lei natural consegue entender que uma nação ou um Estado é qualquer coisa absolutamente antinatural, é qualquer coisa completamente e verdadeiramente a considerar alienígena em relação à lei natural. Ou seja, os homens não podem nem devem ter nações ou Estados. Porquê? Porque são todos habitantes de uma única nação, de um único Estado que se chama planeta Terra. As fronteiras não existem. Só existem porque nós construímos muros, construímos muralhas ou construímos linhas imaginárias que determinamos num mapa, determinamos que ali é fronteira pela ilusão das posses de território que a terra não nos deu, que nós roubamos à terra e que roubamos o direito de posse e nos dizemos senhores daquele lugar, pela grande ilusão que nos perverteu toda a capacidade de ter os sentidos corretamente estabelecidos em relação à consciência, em relação às próprias ideias. Primeiro, a ideia do meu é uma ideia errada. Devemos pensar, em vez do meu, em nosso, porque não é meu para mim, mas é meu apenas para o usufruto, meu e de todos os que estão comigo, para poder partilhar. O sentido de posse deve ser no sentido comunitário de partilha e não no sentido de guardar para si apenas. Então, tudo isto é uma deformação ideológica, educacional, etc. O ser humano nasceu livre e livre deveria ser, estar e permanecer. O homem, a mulher livre, que sabe da sua liberdade, é dotada da sua soberania individual. E uma soberania individual devidamente respeitada e mantida, trabalhada, pode colaborar com outras soberanias individuais à sua volta e tornar-se um coletivo de soberanos que são exatamente, neste caso, eles são, portanto, a comunidade soberana daquele local. Um local habitado passa a ser um local. Uma aldeia de comunidades estabelecidas
é apenas uma aldeia. A cidade, as cidades grandes, como temos, são absolutamente anormais, antinaturais e vão desaparecer, porque o próprio planeta se encarrega de eliminar tudo aquilo que é absolutamente detestável para ele. Por isso nós estamos a ver determinadas convulsões da Terra, estão-se a dar determinados movimentos, determinados acontecimentos. Estamos a perceber que a sociedade, a nível económico, está a mudar, a economia do dinheiro vai mudar, que a sociedade, a nível de possibilidade de manter tudo como está, nós vemos exatamente a poluição e outras coisas a encarregar-se da mutação. O planeta está em mutação e a sociedade humana já atingiu o caos há muito tempo, está no hipercaos e vamos esperar o que segue. Por esse motivo, a nossa sociedade está finalizada. Mas, sim, o processo é este. Nós temos que respeitar, nós temos que cumprir a lei natural. E só assim, depois de entender este princípio, podemos pensar em ser soberanos individuais, estabelecer linhas de soberania e então vivermos em paz, em zonas, territórios do único lugar que é a verdadeira nação, que se chama planeta Terra. E seremos apenas a raça dos homens e mulheres livres, soberanos de si mesmos, sem qualquer obrigatoriedade de respeito a leis fundamentadas ou articuladas, porque a lei natural não necessita de artigos, de promulgações ou aprovações parlamentares ou outras para existir. E é essa que nós, tal como os animais, somos convidados a seguir. Então a soberania depende da lei natural e a lei natural faz-se cumprir por si mesma. Tudo o resto é apenas caótico. Isto tudo para vos dizer que a consciência cósmica de quem realmente avança a sua consciência a um ponto de unificação, entende que a vida não pode ser fragmentada em vendas, mas sim nem em competição, mas sim em partilha, harmonia, paz e manutenção do equilíbrio. O homem, como ser supostamente mais consciente, tem que tutelar toda a vida, os animais, as plantas, tudo mais que está à sua volta. Isso é respeitar o universo, respeitar a vida, cumprir o destino do Sol e o destino da Terra. Só assim nós poderemos ser homens, mulheres universais, consciências cósmicas ativas. Tenho dito e abro ao debate. Obrigado.
podem-me fazer perguntas, pôr questões, pontos de vista, por favor. O Sr. Carlos está aqui a dizer excelente conferência. Agora alguma questão, Sr. Carlos? Muito obrigado. Sr. Carlos Leal, que gostou. Tem alguma questão, Sr. Carlos? Peço desculpa, eu estou extremamente cansado, custa-me estar. Espero que me estejam a ouvir. Diga. Sim, sim. Não tenho. Eu neste momento estava extremamente cansado, estava a sentir um cansaço muito grande. Pronto, agora penso que já estou a ficar melhor. Muito obrigado. Mas não tenho pergunta. Está melhor? Estou. Ótimo. Mais alguém? Boa noite, Dr. Carlos. Posso fazer uma pergunta? Sim. Portanto, no respeito a estas leis naturais que mencionou, tenderá a levar, portanto, a um veganismo em termos alimentares e de respeito. Desculpe, eu não consegui ouvir. Consegue falar mais alto? Consigo. Está-me a ouvir melhor agora? Pode ser. Não ouço. Não? Diga. Melhor agora? Sim. Melhor. Pronto. No respeito, portanto, às leis naturais que mencionou, leva, portanto, a um comportamento que conduz a um veganismo. Portanto, não percebi. Comecei o princípio, não percebi o final. Portanto, leva ao veganismo. Portanto, a uma alimentação vegan. Portanto, eu respeito total. Eu vou talvez fazer Há aqui um problema com o som. Talvez seja meu. Só um momento, eu vou sair e entrar. Está, Dr. Carlos Carvalho, está a ouvir? Sim, ouço. Pronto, o senhor está a dizer que o cumprirmos estas leis naturais leva a que sigamos o veganismo. Era este comentário que o senhor estava a fazer. Não, exatamente, somente o veganismo. O veganismo é um caminho, mas há outros caminhos, há outras formas de alimentação natural sem ser exatamente o veganismo. Mas sim, essa e outros, portanto, seguindo outras correntes paralelas ou similares. Eu peço desculpa, mas eu não estava a conseguir ouvir, o som estava mau aqui para mim. Mais alguém tem alguma pergunta? Já agora, muito boa noite. Tem uma questão que é, o Dr. Carlos falou na questão dos atuais sistemas, não é, de governação baseados nos Estados nacionais não fazem sentido ao abrigo da lei natural. Existem algumas correntes espiritualistas, e não só, falam em modelos alternativos, como a sociocracia. Qual é a sua perspectiva? Como é que se deveria, digamos, que no fundo seria uma governação de baixo para cima? Qual é a sua perspectiva sobre isso? A perspectiva que eu tenho, efetivamente, é uma sociedade de comunidade em que as pessoas, efetivamente, tenham consciência do que é necessário fazer e estruturar dentro do seu núcleo vivencial, com as únicas preocupações portanto, de conservação,
manutenção da vida, dos processos necessários à sua sobrevivência e dos demais. E isso implica, efetivamente, um processo de consideração dos níveis de economia, porque a economia não abrange somente meios financeiros, portanto, desenvolver processos de economia alternativa, processos de engenharia alternativa também ecológica e de manutenção bioestruturada, passa por construção de casas inteligentes e eco-sustentáveis, não o tipo de casas que temos atualmente, portanto, por arquitetura, planeamento, etc., etc. Passa por todas essas estruturas e o cumprimento de todos aqueles que são conscientes e que sabem que têm que fazer o seu serviço ou trabalho para que se mantenham todos vivos e em harmonia e bom desempenho. Ora, isso não implica, obviamente, uma estruturação financeira com base num processo de dinheiro físico e qualificação de avaliação em termos de dinheiro novamente, mas sim em termos de consciência, em termos de desempenho, onde todos trabalham conscientemente para o coletivo, tranquilos, felizes do seu trabalho e recebem aquilo que devem receber, o que é a consideração de todos e o direito à partilha de todos. Ou seja, numa sociedade dessas, efetivamente as pessoas terão meios para se transportarem, além daqueles que seja o passo normal, obviamente, porque não somos pessoas que vamos voltar numa sociedade avançada a uma idade da pedra cavernícola, mas sim a uma sociedade baseada em respeito da vida, forças naturais, magnetismo, etc., energia elétrica, mas energia elétrica das fontes naturais, tudo isso, sem criar resíduos poluentes, tudo isso pode ser feito e as pessoas podem efetivamente viver dentro desse tipo de partilha. E é isso que, por exemplo, nas comunidades Mikiono é ensinado, estruturado e trabalhado. Exatamente. O Dr. Carlos falou dessa questão pertinente da energia. Por exemplo, poderia ser utilizada a chamada energia livre, não é? Que, sem dúvida, pode-se utilizar a energia livre, pode-se utilizar a energia solar, pode-se utilizar a energia do atrito, tanta coisa, a energia do vento, pode-se utilizar muita energia alternativa. Todas elas podem ser utilizadas. Agora, é preciso saber como se utilizam e de maneira, portanto, criar um sistema livre e filantropo, não misantropo, como temos. Exato. Muito bem. Tá, muito obrigado, Dr. Carlos. Ok. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta ou alguma intervenção? Carlos, posso fazer mais uma pergunta? Desculpe, eu tenho problemas com o seu som, mas ponha que alguém me vai dizer o que me diz, por favor. Só um segundo que eu vou resolver a situação. Só um segundo. Está a ouvir melhor agora? Não consigo percebê-lo. Mas ponha a questão que alguém vai fazer o favor de me pôr. Está-me a ouvir melhor agora? Melhor? Um pouquinho. Melhor agora, melhor. Certo? Sim. Em relação portanto, à transição energética, portanto, à utilização das energias chamadas verdes... Já não estou a ouvir. Está-me a ouvir agora? Eu penso que o seu problema é o problema de inflexão.
É que o amigo fala mais ou menos e depois fala um pouco para dentro. E o som aqui não me chega. Está-me a ouvir melhor agora? Sim, desculpe. Não há problema nenhum. Eu creio que tem a ver com o computador. Mas está-me a ouvir melhor agora? Estou. Em relação, portanto, à transição energética que estávamos a falar, portanto, respeitarmos mais o ambiente e utilizarmos as energias verdes, é sabido que no momento, portanto, existe um grande peso para o planeta, portanto, pela extração de muitos minerais, não é? Para fazer painéis fotovoltaicos, baterias, tudo mais. E que esses minerais têm a função da condução da energia solar para o interior do planeta. Prever, digamos, alguma alteração a nível energético que não seja tão penosa para o ambiente, porque o planeta está completamente perfurado com a loucura da extração destes minerais que são utilizados para tudo. De momento, temos todos uma consciência de que o planeta está de tal forma saturado de resíduos e toda uma série de procedimentos que nós, ao longo do nosso tempo existencial, do século XX, da metade do século XX para cá, conseguimos ainda inundar e colocar mais situações complicadas, desrespeito das leis naturais e dos próprios sistemas de reparação planetária, e o próprio consumo, uso, abuso, saturação, etc., levou e leva a que o planeta esteja em situações de desequilíbrio e esteja a ameaçar determinado tipo de ciclos catastróficos. Nós estamos a observar isso e é muito natural que eles venham e que sejam já imparáveis de momento, mesmo que a gente consiga travar alguma coisa, muita coisa já vem a caminho, porque deveríamos ter parado há mais de 30 anos ou 40 atrás e ter mudado. Agora já é um bocadinho tarde para parar uma série de coisas. Porém, todavia, iremos, sem dúvida, se atuarmos a tempo e horas e sem, portanto, a inconsciência aparente que temos, o cinismo que se procede, como vocês sabem, quando se fazem as reuniões, portanto, mundiais, sobre a questão da resolução sobre o clima, sobre toda a questão ecológica, etc., há toda uma série de boicotes e há toda uma série de situações que são negligenciadas e votadas ao esquecimento por interesses outros que são realmente o crime, que é o dinheiro. E nós sabemos que há toda uma série de tecnologias que nós já temos absolutamente limpas e que podiam estar a servir, que não estão apenas e somente pelo interesse da indústria petroleira, que já não tem qualquer sentido, e outras mais. Por isso, isto vai descambar naturalmente num processo de cataclismos mais ou menos intensos, consoante a capacidade que nós possamos ter agora de abdicar de algumas coisas, mas que vamos ter que pagar já alguma fatura que já vem a caminho. A alteração, neste momento, dos níveis da circulação dos ventos e tudo mais, essas alterações e a deslocação que se está a dar das estruturas do magnetismo polar, efetivamente vão se ressentir no planeta Terra e na respectiva alteração que vai surgir.
mais cedo ou mais tarde. Mais alguém? Doutor Carlos, agradeço, por favor. Sim? Na sua ótica, quando fala em comunidade, do qual ainda ontem nós fomos visitar uma pessoa que é da nossa relação, fomos ver o projeto, e então eu pergunto, porque eu tenho aqui uma dificuldade sobre isso. Uma comunidade poderá ser composta porque qual é o quantitativo em pessoas? As comunidades Miquiono desenvolvem-se no respeito de grupos, aquilo que vocês chamam estruturalmente famílias e que nós, para não confundir, chamamos clãs, mas que é a mesma coisa, de certa forma, com uma ótica diferente. Digamos que um clã familiar, entre aspas, para vocês me entenderem, habitará uma estrutura espaço, outro clã familiar habitará outra estrutura espaço. Não temos que viver todos no mesmo local, podemos sim viver circunvizinhos, etc., no espaço que elegemos. Por exemplo, dentro da estrutura Miquiono, nós, portanto, damos primazia às casas em estilo dos iglos dos esquimós, portanto, em cúpula apenas, construídas assim, com variantes mais ou menos, e sem grandes artefactos externos. Porquê? Porque a forma esférica da cúpula, que não é uma esfera completa, permite que os ventos não se detenham, não tenham ângulos ou barreiras retilíneas que bloqueiem e ao mesmo tempo possam criar complicação. Assim, essas casas permitem a circulação dos ventos, da chuva, tudo mais, de forma a não causar danos estruturais aos habitantes, e tudo é mais natural. Por isso, existem domos, esse tipo, uma casa em domo, que poderia ser habitada por uma família mais numerosa, por famílias mais numerosas, mas nós temos a consciência que um núcleo que se chamaria uma cidade, para funcionar bem, não deveria ter mais de 20.000 habitantes. Isto para acabar com as megacidades, para terem situações habitáveis com qualidade. E o que é que se chama com qualidade? Não são as casas metidas umas em cima das outras, mas sim com espaço à volta, com campo, cultura, tudo isso, água que é importante, jogos de água, tudo isso para harmonizar e embelezar. E ao mesmo tempo estruturar a própria vida vegetal e animal à volta. Núcleos com animais domésticos e outros núcleos reservados a animais não domésticos que estariam fora do núcleo habitacional, mas que poderia ser visitado por este, protegido por este, etc. Não são, o que eu estou a falar, não são enjaulamentos, mas sim estrutura para o espaço dos animais livres, em liberdade,
poderem conviver com os seres humanos e os humanos com eles, em harmonia. Portanto, normalmente, uma tribo comunitária, tantas comunidades divergem muito. No começo são pequenas, depois podem ir aumentando. Uma comunidade pequena poderá ter 50 pessoas e já está muito bem. Desenvolvendo. Mas num projeto planificado, isto seria feito e visto de outra forma e criaríamos as estruturas habitacionais aos humanos. Mas isso deveria ser colocado em terreno devidamente estudado para depois poder ser ampliado à medida que vão surgindo os focos habitacionais. Mas Portugal teria terreno suficiente para... Nós somos 10 milhões, pronto, ou perto disso. Ou, não, nós éramos 10 milhões, sim. Agora somos menos porque tem morrido muita gente. Sim, mas pronto, eu colocaria para os 5 milhões. Acha que Portugal tem terreno para... Vamos supor que 5 milhões de pessoas queriam ter esse tipo de habitabilidade. Portugal tem terreno suficiente se aproveitado corretamente. Temos muita coisa inútil dentro das cidades, temos muita coisa que não necessitamos e podemos abdicar dela e criar espaços, ginásios, essas coisas todas também fazem parte dos espaços, aí teríamos domos maiores para outras coisas e tudo pode ser estruturado de uma maneira mais simples, mais eficiente, mais funcional e mais estruturalmente bem distribuída. E assim teríamos espaço. Nós temos muito espaço livre e muito sobre acumulamento de zonas que estão realmente mal estruturadas. Com uma planificação correta, nós encaixaríamos todos os nossos habitantes em Portugal e ainda sobraria espaço. Mas nas grandes cidades era impensável fazer-se uma... Quantas pessoas vivem na cidade de Lisboa? Mas eu não sei. Nem sei no Porto, do qual eu sou habitável, não é? Eu sou habitante. O Porto tem mais habitantes que Lisboa. Não. Posso garantir. Não? Tem. O Porto tem mais habitantes a viverem na cidade que Lisboa. Lisboa tem supostamente mais habitantes que o Porto, supostamente. Mas, em termos de vivência, vivem nos arredores todos. Vivem na zona de Sintra, na zona de Cascais, vivem todos fora. Mas aqui é igual. Viver em Lisboa, muito pouca gente vive. Mas aqui é igual também. Não. O Porto tem mais gente ainda a viver nele que Lisboa. Lisboa à noite é um deserto, praticamente, e quase ninguém lá vive. Não sei, eu acho que... Lisboa é preenchida por escritórios, por várias coisas, mas poucos viventes. Nós temos aqui em relação à estrutura e ao meio que ocupa Lisboa. Nós temos aqui uma periferia grande, temos aqui, e o Porto também à noite também não se vê ninguém na rua, está... Um jovem casal não fica no Porto porque é impensável viver-se derivado ao preço, não é? Embora... Pois, o que é preciso é acabar com isso tudo. O que é preciso é acabar com isso tudo e viver nos espaços que estão considerados viver nos espaços que são considerados a viver. Quantos habitantes tem a cidade do Porto? Diga. Em 2011, Porto contava com uma população de 237 mil. Não, estava aqui só a fazer aqui uma consulta e
E parece que em Lisboa, a Lisboa propriamente dita, tem 600 mil habitantes e o Porto 300 mil. De cidade Sim, propriamente dita, não mas, arredores. sim. Pode ter, de qualquer modo, mas mesmo se tem 600 mil e o Porto 300 mil, digamos que está o dobro. Porém, todavia aqui nós vamos ter uma situação. A periferia e o espaço que Lisboa ocupa em terreno, território, é muito maior do que ocupa o Porto. E não é o dobro dos habitantes que lá tem muito espaço gasto em coisas que não estão a ser aproveitadas. Por isso, isto passa por um processo de gestão de território, economia, etc., não desbaratar e reduzir as coisas e colocar tudo no que é realmente útil e válido. É que esta situação da comunidade traz-me assim uma certa confusão. Por exemplo, ainda ontem, essa comunidade que nós estamos a pensar é para Castelo Branco. Já está o projeto feito, nós fomos ontem 3 elementos, fomos lá ver e gostamos das casinhas, que é assim, como disse o Dr. Carlos, uns iglozinhos, mas é uma situação um pouco, além de não é confuso, mas ainda não estamos muito bem enraizados e mentalizados para esse tipo de vivência. E eu depois começo a fazer contas de cabeça que eu vivo aqui numa cidade que é prédios altíssimos, não é, de 10, 12, 15 andares e que estão todos cheios, portanto há população para isso e eu moro aqui na zona, não sei se alguém está aqui no Sul, aqui, seja aqui da minha zona, que eu vivo aqui na zona das Antas, Sim, eu conheço isso. Pronto, onde está localizado o Dragão, não é? Portanto, isto Sim, aqui sei. São prédios altíssimos, está tudo cheio, e faz-me confusão como é que, vamos supor que esta gente se lembrava de facto de ir para uma comunidade. Aonde é que Portugal iria comportar, vivermos todos a nível térreo, não é? Com tanta gente a viver em prédios que são ilhas ao alto, com tanta gente que nem se conhecem. Há perfeita forma estrutural, civilizacional de conseguir isso. Isso passa por resoluções arquitetónicas. Mas isso irá demorar muitos e muitos anos, Dr. Carlos. É impensável. Não vai demorar muitos anos. Depois de um cataclismo acontecer, isso é rápido depois de se fazer. Pois só se for isso primeiro, exatamente. Só assim. Não tenha dúvida. De contrário, não vejo outra solução. Não tenha dúvida. É assim que se vai realizar. Já não será para muitos de nós aqui presentes. Se calhar não está tão longe assim. Não? Não. Oi. Pronto, olha. Teremos que aceitar. É capaz de não estar tão longe assim. É assustador, não é? Mas algo de muito forte vem por aí abaixo, ou por aí acima. O ser humano foi avisado. O ser humano foi avisado que tinha que mudar em 1950 e pouco foi avisado. Exatamente. O ser humano foi avisado novamente em 1960 e tal. O ser humano foi avisado outra vez em 80 e tal, em 70 e tal, em 80 e tal. E deram-nos 50 anos. Voltou a ser avisado em 90. E deram-nos 50 anos para fazer a mudança e nós não mudamos. Portanto, e o ser humano não fez. O que é que o ser humano está a fazer? Está a esvaziar os depósitos de gás natural da Terra, que não estão lá para serem consumidos como gás, para o uso nosso, no consumo das nossas casas. Não é para isso que o gás natural existe no planeta Terra.
o petróleo não existe para nós o tirarmos e usarmos. Para que é que existe? Posso perguntar? Carlos? Diga? Estão a ouvir? Lourdes Estou. Sousa. Eu Diga. peço desculpa, mas a câmara não funcionou bem. Não faz mal. Diz. Eu estava a perguntar, então o gás natural e o petróleo estão lá para quê? Não são para ser usados pelos humanos, pelos homens. Digamos que isto, está a ser, foi disponibilizado para o homem usar, como usou a madeira, como usou a lenha, portanto, numa determinada altura, como usou o carvão, etc., numa determinada altura, e depois adquiriu outras formas e outras fontes de alimentação energética, não é? Ora bem, se o homem não está usando agora essas fontes de alimentação energética, porque se tornaram obsoletas e não necessárias, por que razão continua a usar o petróleo, continua a usar, e os seus derivados e outras coisas como meio de propulsão, quando já tem outros muito mais desenvolvidos e muito mais fáceis, menos poluentes, etc., e não se está a aplicar só pela ganância da continuação da exploração do petróleo e do negócio. E isto vai aumentando os níveis de poluição e destruindo o planeta, porque está-lhe roubando o petróleo, o gás natural e outras coisas mais. O que faz falta portanto, esses... Portanto, isso não devia ser usado, mas deixar estar na Exato, porque a Terra sempre o teve. Faz parte, estar lá, ficar claro. lá. Em determinada altura faz sentido que a gente use determinadas coisas enquanto não temos outras. Mas ao ter outras melhores, para que continuar a estragar o ambiente quando temos forma de resolver? Estou a entender. Está bem, obrigada, Naninha, obrigada. É isso. Obrigada. Mais alguém? O Dr. Carlos falou de que cidades de 20 mil habitantes, não é? Então, Sim. o conceito que o doutor defende é um conceito muito próximo da cidade-jardim. É, tipo... Que depois que funcionariam em rede umas com as outras, não é? Exatamente. Sem dúvida que se estruturarmos esse tipo de núcleos habitacionais, a Terra torna-se mais produtiva, menos, portanto, desarmoniosa e mais, portanto, favorecedora das condições de vida. Porque o que desarmoniza e cria as tempestades e tudo mais são os abusos que nós fazemos da natureza e mudamos depois os cursos. Sem dúvida também há as tempestades solares e isso tudo, mas sempre houve. Una pregunta, por favor. Sí. ¿Cuál debería ser la función natural del gas y del petróleo? ¿Estamos robando entonces a la naturaleza? Sí, estamos robando y en realidad el petróleo hace parte de la propia naturaleza. Es fruto de los antiguos lechos marinos y las convulsiones que la Tierra ha tenido. Y es una sustancia que hace parte de como si fuera un mineral líquido. Y hace parte de su propia naturaleza. Es como si descubrimos que el magma terreno es una fuente de energía
que vamos usar y sacar el magma para utilizar en nuestros vehículos, en nuestras casas para cocinar y todo lo demás. ¿No hace sentido? Pues no, seguro que no. Entonces es exactamente lo mismo. Gracias. Vale. Na minha ótica, para fazermos esta mudança, não pode ser só por estas comunidades. Temos que fazer uma mudança total no aspecto alimentar. Porque o aspecto alimentar... Antes de mais, no aspecto de consciência. Pronto. Exatamente. Primeiro no aspecto de consciência, Exatamente. depois no aspecto educacional. Exatamente. Porque ao mudar a consciência, muda a estrutura do conceito, a educação muda e então realmente temos uma alimentação adequada, etc, etc, porque a consciência o dita. E não vamos a lado nenhum se não tivermos essa dita consciência e mudarmos o nosso plano alimentar. Impossível não vamos ir a lá, a algum impossível. lado começando do fim podre. Exatamente. Portanto, Não tem se que começar aí. pode construir nada são com uma estrutura podre. Mas eu acho que o primeiro passo a começar por nós é precisamente esse, é o plano alimentar. O primeiro vejo. plano da consciência e o plano Sim. alimentar em seguida. Exato, exato. Portanto, senão não há mais nada. Sem dúvida, Não há sem mais dúvida. nada. E também não precisamos de comer coisas que comemos sem necessidade nenhuma. Devemos comer coisas corretas, biologicamente adequadas e que sejam nutritivas. Não podemos comer coisas só pelo hábito de comer. Exato. Não somos, na realidade, ruminantes e não temos que estar sempre a mascar. Correto. Isso leva a uma disciplina muito intensa. Pois. Muito E intensa. tem que ser uma autodisciplina. Exato. Por isso as comunidades serão regidas por um processo de Portanto, o soberano livre é um ser absolutamente autoconsciente e que tem uma capacidade ampla de perceber que a sua liberdade só tem totalidade se ele respeita a liberdade do outro e assim sucessivamente. Mas nós, relativamente só há praticamente 2 anos, é que estamos, a maior parte da população, até digo mundial, é que estamos a ter consciência de toda esta situação e até problema, não é? Portanto, e vai ser muito. Ainda estamos no lado errado dessa consciencialização. Exato. Esperemos que isso mude. Se não mudar a bem, muda a mal. Pois é. É assim, porque se não Não é mudar pelo amor, não muda amor pelo a dor. bem, muda pelo trauma, não é? Muda pela dor. Exatamente. É isso. Grata, doutor. Nada. Mais alguém tem algo para dizer? Eu quero agradecer pessoalmente. Eu escrevi aí uma mensagenzinha, mas por acaso isto aqui não me calhou muito bem, porque pronto, mas peço desculpa. Obrigado. Não Aqui tens de pedir desculpa. a minha falta de habilidade aqui da informática, isto aqui não. Mas pronto, está lá. Não há problema. O importante muito é a gente obrigada, gostei, ouvir. É maravilhoso, temos que fazer mais coisas. Se fizeres mais trabalhos destes, apresentações. Todas as quintas-feiras nós temos aqui qualquer coisa tá para comunicar. Ok, está bom. Então vou passar pelo menos a assistir. Exatamente. Todas as quintas nós temos sempre uma reunião aqui em que partilhamos algo. E depois esta reunião e aquilo que aqui está dito vai para o YouTube. Tá bom. Por isso é que nós gravamos. Tá bom. Sim, senhora. Muito bem, obrigado. Mais alguém tem algo a dizer? É muito importante, este assunto é muito importante, muito. Obrigado. Muito obrigada também. Obrigado também. Boa noite, doutor Carlos. Daqui fala Teresa Pereira. Olá, Teresa, como está?
Está tudo bem, doutor? Reconheço-a, diga. Olha, eu entrei agora há pouco tempo e aquilo que eu ouvi sobre as comunidades, isso andam a pensar e falam muito sobre as comunidades que querem fazer, mas contudo aquilo que está a acontecer no planeta, será viável agora, portanto, criarem-se essas comunidades ou vamos aguardar por todas as alterações que irão suceder no planeta? A nível planetário. Amiga Teresa, vou-lhe fazer uma pergunta. A senhora tem uns sapatos a romper-se. Eles estão a começar a romper. A senhora vai pensar comprar sapatos novos e pôr sapatos novos agora que eles estão a romper ou só depois ficar descalça? Olha, não sei responder. Depende da situação. Se vai houver ficar dinheiro, descalça? Vai ficar descalça para arranjar sapatos novos? se calhar, porque antigamente a gente andava descalço, as pessoas andavam descalças, não é? E até é bom porque se ganha a energia da terra e a gente descarrega. Mas num outro aspecto que eu queria dizer é que, regra geral, quando nós temos um sapato que começa a romper, sim, antes a gente que ele rompa comprar. todo, a gente vai buscar outro, sim, não é? Correto. Para calçar. Correto. Neste caso, eu quero dizer a mesma coisa, ou seja, uma vez que estas estruturas presentemente citadinas ou outras similares estão a colapsar, porque estão baseadas, fundamentadas num processo que está estruturado em algo que é doentio, sim. Verdade. Então presumo que o melhor, se temos possibilidade, é construir o nosso ninho, o nosso sonho, no sítio em que a gente possa fazê-lo, e estamos lá. No meio daquelas coisas que poderão acontecer, pois até podemos ter a sorte, porque mudamos o nosso ninho ser respeitado, ter sido poupado e temos já um ponto para continuar. Se não, se a gente escapar vivos se escaparmos vivos e com a capacidade mental de reação, mesmo depois de tudo destruído, só nos resta puxar as mangas, pegar nos braços e mãos à obra e vamos refazer. Agora, é preciso termos sabedoria para não refazer as asneiras que criamos, porque nos levam àquilo que o que criamos já nos trouxe. Exatamente, correto. Por isso temos que ter a capacidade de mudar. Temos que dar o primeiro passo e começar a caminhar. É isso, dar o passo e começar a caminhar e procurar onde é que realmente o universo nos está a encaminhar para ir. Exatamente. Okay. É isso. Tá bem. Ok, obrigado, doutora. Obrigado eu. Eu também, um beijinho para si, tá? Obrigada. Também para si, obrigado. Mais alguém? Doutor Carlos, eu para já estou imensamente grata por estar a assistir ao primeiro depoimento e estou a gostar imenso e estou a assimilar bastante. E eu queria fazer uma pergunta e eu depois explico porquê. Cá em Portugal já existe alguma comunidade Mikiono? Constituiu-se inicialmente em Espanha e foram feitas algumas no Brasil. Embora não são nenhuma é Mikiono de raiz, mas todas as comunidades, embora diferentes, que vivam o espírito estrutural da filosofia Mikiono, embora, por exemplo, em termos de forma arquitetónica não sejam, e as disposições não sejam iguais, o espírito que as move faz com que sejam comunidades Mikiono. Mas estão a surgir cá em Portugal
estão em estudo 2 localizações, presentemente. Eu pergunto isso porque portanto, os meus familiares da Beira Alta e eu herdei uma série de terrenos. O ano passado vendi um terreno bastante grande a um grupo de pessoas que são da Alemanha, que vão fazer uma espécie de uma mini comunidade. Quer dizer, Isso é muito bom. Eu vendi, portanto, aquilo eram 4 hectares e 600 metros. E tem água e tinha casa. Aliás, onde se fixem as comunidades, têm que ter, é obrigatório que tenham água, porque sem água é difícil haver vida que não dependa de outros fatores. E eu, neste momento, tenho um terreno que é um terreno espetacular, que era a menina dos olhos do meu avô, que fica num monte, lá perto, portanto, nessa aldeia, ali na Beira Alta, ao pé da Serra da Estrela. Como é que se chama? Hervedal da Beira. É a 20 km de Ceia, portanto, do lado de cá da serra. Não, do lado de cá é Castelo Branco e eu já sim, do outro lado. Exatamente. E não era isso que eu tenho lá, esse terreno. Quando foi o fogo há 5 anos, arderam-me, eu tinha 36 hectares, arderam-me 32 hectares de terreno. Que horror. Graças ao universo e a Deus, não me ardeu a casa de família, que já é dos meus bisavós, e ardeu também um terreno completamente com 30 e tal oliveiras nesse tal monte. E ardeu uma casa que não era de habitação, era de arrumos, mas era resto de chão onde guardavam já meia dúzia de animais e primeiro andar onde o meu avô passava lá o dia, até mandou pôr chão de madeira envernizado. E passava lá o dia e comia lá e às vezes quando estava chateado dormia lá, e, quer dizer, não tinha casa de banho, não tinha nada, era já uma salita em baixo, uma escadaria por fora e uma salita em cima. E o que é que acontece? Eu estou muito seriamente a pensar em recuperar essa casa que é toda, só tem as paredes, vou ampliá-la em madeira e estou a pensar em mudar para lá. Mas o terreno só tem 1 hectare. E eu gostava de fazer, portanto, digamos, uma comunidade familiar. Quer dizer, isso é interessante. Eu alinho, eu gostava, eu moro perto. Onde é que mora? Eu estou na Guarda. Sou de Manteigas, mas estou a viver na Guarda agora. Na Guarda. E conheço Ceia. Sim, não é bem Ceia, é mais perto da Oliveira do Hospital. De Oliveira, ok. O Hospital, Hervedal da Beira, e é uma aldeia que não tem... É uma aldeia que é a Póvoa de São Cosme, uma aldeia que chega-se ali e não tem saída, dá-se a volta e volta-se pelo sítio onde vier. Exatamente. Mas pense nisso e organize e vamos. Eu tenho mais gente também conhecida e interessada. Vamos estando em contacto. Exato, era ótimo. Inclusive, podia deixar o contacto aqui no bate-papo. Eu amanhã já estou a fazer os planos, portanto, a planta da casa que eu quero. Aliás, nós aqui vamos estar, quem quiser, obviamente, estamos todos já devidamente identificados, fazemos parte do grupo que está aqui constituído, por isso é fácil comunicarmos uns com os outros, é só uma questão de a gente manter isso em ação, não é? E vamos por aí. Muito obrigado. Doutor Carlos, faça o favor de comunicar ao Jorge Vilaça. Não comunicou. Não, o Jorge Vilaça não conseguiu entrar. A informação pois, mas eu não consegui, exato. Ele apareceu-me aqui, mas eu já estava no ar, eu tive que o pôr fora. Eu tive com ele aqui, a informação foi para o spam, ele não conseguiu ver.
e entretanto achou que já não era a altura para entrar, diz que vai entrar na próxima. Eu depois falo com ele, não há problema. Então pronto, o link então foi para o fala. spam, ele não conseguiu encontrar. Diga-lhe a ele que eu falo com ele assim que acabar. Ok, está bem, doutor. Obrigado. Ok, que nós estivemos com ele ontem. Certo, certo. Exato, certo. portanto... Muito bem. Mais exato. alguém tem algo para acrescentar? Um abraço, boa noite, uma noite de abraço, paz. obrigada Boa por tudo. noite, tudo bom, obrigado. Gratidão, Então, doutor Carlos. sendo assim, Olha, eu gostei muito. obrigado também. Obrigada. Boa noite a todos. Neste caso, eu vou-me despedir de todos. Obrigada. Se ninguém tem nada a dizer mais, obrigado pela vossa presença. Gratidão. Espero ver-vos na próxima quinta-feira. Todas as quintas-feiras estamos cá. Eu depois vou anunciar qual vai ser o tema e apareçam e, sobretudo, não tenham vergonha, intervenham, portanto, façam questões. Não tenham problema até de apresentar alguma coisa em desacordo daquilo que eu disse, porque o debate é para isso mesmo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado, doutora. Boa noite. Descansem. Boa noite. Tchau. Obrigado. Também. Boa noite a todos. Amanhã. Até amanhã. Amanhã, João. Tchau, obrigada. Vai.